Vamos continuar utilizando o exemplo do vídeo anterior, da paginação senoidal da marcação sobre uma parede, para trabalharmos alguns outros elementos, que são as filtragens e o controle de paginações de elementos sobre objetos. O que vocês estão vendo aqui na tela é a rotina final, já agrupada, nesse quadro, e o resultado do elemento. Também vamos ver como utilizar a marcação que fizemos para implantar, colocar um objeto de Revit sobre essa marcação. Bom, vamos começar. O primeiro que eu vou fazer vai ser desabilitar o agrupamento desse conjunto. Agora não, depois eu vou agrupá-lo novamente, mas agora eu vou trabalhar com ele desagrupado. Uma primeira questão que está colocada aqui é, se compararmos com a função da aula anterior, esses code blocks foram apareceu um novo code block, a rotina está desmembrada em duas grandes atividades. Em uma atividade eu estou ingressando os dados e fazendo a seleção dos elementos que vão ser processados, e na outra grande macro, no outro grande code block, vamos definir a marcação dos elementos para que finalmente, em um pequeno code block aqui independente, se coloque o elemento final sobre a marcação feita. Para que seria útil esse tipo de segmentação? Esse tipo de segmentação é útil, por exemplo, para evitar talvez o excesso de informação gráfica sobre o modelo. Vejam que estou desabilitando o preview desses dois code blocks, só estou vendo o resultado da função. Só estou vendo o resultado da função sem ver a marcação. Se eu quisesse ver a marcação, teria que fazer o preview desse code block. Então, ao segmentarmos os code blocks por tarefas, nós nos ajudamos na organização lógica do nosso algoritmo. Então, agora eu vou ver tudo, inclusive a definição de que índices numéricos, vejam aqui os índices numéricos que correspondem à estrutura das listas onde estão guardados esses elementos. Então, se precisamos mapear a posição de algum objeto dentro do nosso código, podemos ativar ou desativar a etiquetagem de cada ponto lançado. Então, essa é uma primeira diferença com o código anterior. Outra diferença aqui é que no código anterior nós trabalhávamos com uma divisão em quantidades, paramétrica em quantidades. Agora, nossa divisão vai estar dada pela dimensão do módulo, ou seja, o que eu estou ingressando nesse valor 1.5 é a distância entre esses dois elementos. Entre esses dois elementos. Essa é outra diferença em relação
ao código anterior. Apareceram algumas questões, por exemplo, inverter lado e eixo face. Que significam essas duas entradas que são booleanas, verdadeira ou falsa? Significa que, como eu vou utilizar agora seletivamente essa linha para colocar o elemento sobre paredes específicas, eu tenho vou produzir um acesso à espessura da parede. Tendo a espessura da parede, eu poderia, né, definir que meu elemento inserido fique, por exemplo, posicionado desde o eixo da parede ou sobre a face da parede. Também poderia definir, se eu estou na face da parede, inverter o lado de inserção desse elemento, né? Enviando para dentro, para um lado ou para o outro da linha, né? Então, esses são controles que foram adicionados a esse objeto paramétrico, tá? Algumas alterações tiveram que ser feitas. Por exemplo, vocês lembram a variável LP? LP era a distância paramétrica da linha, que indo entre 0 e 1, né? 0 o início da linha, 1 o final da linha, as divisões, né? A quantidade de divisões será 1 dividido a quantidade de divisões. Como agora eu vou trabalhar dimensionalmente, eu vou precisar definir o n, o valor n de quantidade, como a divisão entre a distância total da parede e a dimensão do meu módulo, que é esse valor, o DMO, né, que eu defino aqui, né? Então vejam que agora tenho um controle sobre esse elemento. Em vez de trabalhar quantidade, trabalho distância. A frequência ficou a mesma, o ângulo ficou o mesmo, e aqui, pessoal, observem, deixei isso aqui de propósito para que vocês vejam a diferença entre uma linguagem imperativa e uma linguagem associativa. Se eu colocasse esse código em uma linguagem imperativa, daria erro imediato. Por quê? Porque essa linha, essa declaração, está utilizando uma variável que ainda nem sequer foi declarada, né? Não apareceu nem na entrada de dados, nem sequer foi declarada com algum valor default. Onde está esse valor declarado? Está aqui. Depois da utilização, vejam que quem está acostumado a trabalhar com programação imperativa vai ter que, para usufruir, né, dos benefícios da linguagem associativa, né, como é o Design Script, né, vai ter que se acostumar a não ter medo de definir os dados para depois definir as suas declarações, definir as variáveis e depois suas declarações, que isso é uma possibilidade da linguagem associativa. O que a linguagem está lendo, no final das contas, é o conteúdo, né, desse resultado, desse grafo de valores que estão associados aqui nesse conjunto, né, que é o code block completo. Então aqui a senoide, a distância 1 será a distância desse elemento mais um valor mínimo de comprimento. Lembram que esse valor mínimo, né, garantia que a linha não tivesse 0 unidades. Então,
eu coloco um valor mínimo para que não dê um valor zero, né? Matematicamente, né, pode acontecer de ter um valor zero. Então, isso é importante. Outra questão, EFA, já vamos explicar, é a espessura da fachada, né? Que está aqui, novamente, uma variável que ainda não foi declarada e está sendo utilizada por uma outra declaração anterior. Outra questão importante aqui, na análise dessa rotina, é revermos a organização das listas que foram geradas. Tá? Por quê? Porque como vamos filtrar objetos, né? Vejam aqui essas funções, né? Vamos filtrar os tipos de paredes, vamos extrair-lhes as suas espessuras, vamos extrair o seu andar, vamos filtrar os tipos para finalmente definir qual é a espessura de parede e qual é o comprimento total da parede. Vejam aqui o DTL onde está, né? O DTL é a última linha do nosso código, dentro desse code block. No entanto, ela foi utilizada aqui, né? Vejam, né, que eu tive que fazer tudo isto, né, prever que minha variável n, né, ia nascer a partir da distância total da linha e da dimensão do módulo, né? No entanto, tendo previsto isto aqui, só fui definir a variável na última linha desse code blocks, né? Isso é graças à associatividade da linguagem, né? Novamente, uma linguagem imperativa, isso aqui seria, né, creio que impossível de fazer, né? Bom, então vamos começar. Vamos começar a partir dessa linha, né? Essa linha vocês já conhecem, ela guarda numa lista os elementos de parede, que eram esses elementos, eram a categoria walls, com todos os elementos dessa categoria. Dos elementos de parede, vamos extrair o tipo da parede, né? Porque eu quero filtrar, agora não quero trabalhar sobre todas as paredes, quero trabalhar sobre os tipos específicos de parede. Sobre que tipo? Sobre o tipo definido, né, como parede de fachada, né, que está sendo capturado através desse nodo, wall types, né, onde eu vejo, né, os tipos presentes de parede nesse projeto e guardado na variável PTI, né? Então, eu vou primeiro capturar o tipo e desse tipo guardado na variável TPS, vou extrair a espessura do tipo, né? Vamos para o Revit. Então, vejam aqui, essa parede é o tipo, Basic Wall, a categoria, parede de fachada é o tipo. Eu não tenho esse dado de espessura dentro desses parâmetros instanciados. A espessura da parede
é um valor do tipo da parede, que está aqui, width. Então, eu estou à procura dessa espessura, aqui, desse valor. De que parede? Da parede de fachada. Tá? Então, o que essa linha está fazendo é penetrar no tipo de parede, né, já capturados aqui, e extrair as espessuras. Isso vai retornar uma lista. Né? Se eu vejo aqui watch, né, vamos colocar um watch, essa espessura, perdão, esses tipos, né? Aqui todas as paredes são as mesmas, e as espessuras evidentes são as mesmas. Agora, o que aconteceria se eu decidisse pegar essa parede e mudar o tipo? Dizer, por exemplo, que essa é uma parede básica. Essa parede não deveria ser processada, porque eu quero colocar meus elementos nas paredes de fachada. Então, aqui eu terei três paredes de fachada e uma parede básica. Essas são as espessuras. A espessura dividida 2, né? Vejam que aqui estou dividindo por 2. A 0,35 dividido 2, né? A 0,17,5. Né? Então, esses são os três tipos de fachada. Né? Esse é um dado extraído, lembrem, do tipo. Agora eu quero andar. Em que andar está essa parede? Esse sim é um parâmetro instanciado. Né? A parede tem seu parâmetro de base constraints instanciado. Está dentro desse conjunto de valores, né, paramétricos instanciados. Então, eu estou à procura desse valor base constraint. É o que estou extraindo com esses dados. Bom, continuemos com os próximos elementos. Onde estamos? Estamos aqui. Estamos já com nossos elementos capturados, extraídos os tipos, as espessuras e os andares desses elementos, só que, né, agora temos que, de alguma maneira, extrair, filtrar dessas listas de espessuras e dessas listas de tipo, aqueles elementos que queremos processar dentro do nosso projeto. Então, eu não quero processar as paredes que não sejam paredes de fachada. E quero processar, quando seleciono paredes de fachada, quero conhecer espessuras desses elementos. Aqui eu tenho as duas listas. Então, vamos produzir agora o que é uma operação muito importante desses processos programados, que é a filtragem. Né? É a filtragem. Aqui estou fazendo uma filtragem com uma função que se chama filter by bull mask, tá? Uma máscara booleana. Então, o que essa máscara booleana vai fazer? Ela vai analisar duas listas, né? Uma com os valores verdadeiros e falsos, que são os booleanos, e outra com os valores que vão ser comparados, e vai criar um que se chama um dicionário. Né? Esse elemento vai ficar guardado em um dicionário. Eu vou explicar isso já. Tá? Mas primeiro vamos entender essa lista, essa linha. Tá? Essa linha é a função, né, que vai comparar dois valores, no caso são duas listas, né? E se esses dois valores são iguais, vai retornar verdadeiro. Se são falsos, se não são iguais, vai retornar falso. Tá? Essas duas listas são formadas por que elementos? Um elemento são os tipos de paredes, e o outro elemento
é o tipo da parede que estou à procura, né? Estou à procura desse tipo, parede de fachada, né? Que é a variável PTI. Então, vamos ver o que retornou essa lista. Eu já coloquei aqui o watch, né, com o resultado dessa operação. Está aqui. Ela retorna o seguinte: verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Claro, a lista de tipos era parede fachada, parede fachada, parede básica, parede fachada. Então, verdadeira, verdadeira, falsa, verdadeira. O que estou procurando é a parede fachada. É essa parede, o PTI, fachada. Por que eu coloquei esse replicador? Eu coloquei esse replicador porque se eu elimino o replicador, ele vai comparar uma lista de um elemento com uma lista que pode ter muitos elementos. Então, lembrem, se eu comparo duas listas que não são homogêneas em quantidade, o Revit vai utilizar o processo mais curto. Tá? Então, vai utilizar a lista mais curta e vai comparar. Agora vou replicar e vou fazer com todos os elementos. Né? Então, agora tenho os 4 elementos aqui. Né? Muito bem. Bom, agora, já que temos a lista de definições de verdadeiro ou falso em relação ao nosso elemento de procurado, né? Nós estamos procurando parede fachada, né? Então, nessas listas de parede fachada temos essa sequência verdadeira e falsa, né? Vamos processar essa lista de verdadeiro e falso dentro de uma função chamada filter by bool mask, que vai retornar um dicionário. Tá? Filter by bool mask nos vai retornar um dicionário, né, com 2 chaves, a chave in e a chave out. Na chave out vão estar todos os falsos. Na chave in vão estar todos os elementos que ficaram retidos como verdadeiros. Então temos nessa lista de verdadeiro e falso, temos 2 falsos, um falso e 3 verdadeiros, que correspondem a essas 3 fachadas, e o falso a parede básica. Então, no dicionário, que é uma estrutura de dados que tem um valor-chave, que é o S-out e S-in, com seus valores, né, dentro, distribuídos, né, dentro dessas 2 chaves específicas, né, vamos guardar as nossas espessuras verdadeiras, né, das paredes fachadas, as nossas espessuras de todas as outras paredes que não são fachadas, né, para podermos depois processar, né, as distâncias aqui, as distâncias das paredes fachadas e as espessuras das paredes fachadas. Né? EFA é a espessura da fachada e PFA é a parede da fachada. Né? A lista que está aqui. Né? São essas 3 linhas. Estou retornando a linha, o eixo da linha e a espessura da parede. Tá? Então, essa é a função filter by bool mask. Então, vamos fazer uma parada aqui e vamos explicar o dicionário.
Bom, eu queria aqui, eu saí do projeto por enquanto e vim aqui em um projeto Dynamo novo, onde eu coloquei um code block, né, com duas listas, né, uma lista com dois elementos, chave 1 e chave 2, lembrem, separados por vírgula, entre colchetes a lista, separadas por vírgulas, e o nome dos elementos das listas. E outra lista correspondente a duas listas, né, internas, com 5 valores numéricos, de 0 a 4, e de 55, essa aqui tem 4 valores, 55 a 58, né, são valores numéricos. Então, essa é a lista de valores chaves, keys, e essa é a lista de valores guardados sob essas chaves. Né? Então a chave 1 guarda esses valores, a chave 2 guarda esses valores. Né? Com essas duas listas, eu posso formar uma estrutura de informação chamada dicionário, né, que espera, né, essas estruturas de informação. Tá? Então, as chaves, aqui inverteu, a chave é aqui e o valor é aqui. Né? Tá? Então, chave 1 e chave 2 são as chaves. Todos esses dados fechados nas listas são os valores. Isso forma o dicionário. Então vejam aqui a estrutura de informação. Chave 2, 55 a 58. Chave 1, 0, 1, 2, 3, 4. Né? Chave 1 é esse valor, chave 2 são esses valores. Tá? Então, como capturo um valor desses? Né? Como capturo o valor da chave? Captura através dessa função dictionary value at key. Então, se eu tenho esse dicionário formado aqui e eu quero capturar os valores da chave 1, forneço o valor dessa chave, dessa entrada, e capturo esses valores. Se eu altero, por exemplo, aqui o valor 222, né? Esse dicionário alterou, a chave permanece a mesma, né? E eu vou capturar, né, o valor 2. Né? Vejam como os valores estão sendo alterados. Tá? Então, o dicionário é uma estrutura de dados muito importante porque nos permite ser seletivos e começar a dar nome às coisas, né? Aos dados que estamos organizando. Né? Eu poderia chamar essa chave de dado 1, por exemplo. Né? Aqui falhou porque não está encontrando mais essa chave 1, já não existe mais, mas existe a chave dado 1. Né? Então vem aqui. A função que nós estamos vendo, que era a função filter, né? Filter variable mask, aplicado uma lista, né? Essa lista, né, vai filtrar dessa lista que chamei de L, com essas chaves,
né, dado 1 e chave 2, ela vai filtrar desse modo. A lista dado 1 vai estar na lista IN, ficou dentro do filtro, né? E a lista dado a chave 2 ficou fora do filtro. Se eu invirto aqui o false e coloco true, né, eu invirto, né, o meu filtro. O dado agora ficou fora e a chave 2 ficou dentro. O que estou fazendo na função é filtrar as paredes de fachada e as paredes que não são fachadas com essa técnica do filtro por máscara booleana, né? Mas antes de fazer o filtro por máscara booleana, tenho que definir os meus verdadeiros e falsos, né? E isso foi feito com a função list equal. Bom, retornando ao nosso projeto, vou aqui mostrar, né, já filtramos nos dicionários as nossas entradas boas, né, verdadeiras, e as nossas entradas falsas, né, e com isso formamos as listas correspondentes às espessuras das paredes, né, EFA, as espessuras que estavam como verdadeiras na lista IN, né, e essa função aqui, entre colchetes, com a palavra IN entre aspas, ele está só selecionando o conteúdo dessa lista, né, como já explicamos, e isso que vai ser verdadeiramente passado para aqui. Por que eu trouxe essas linhas aqui para cima e não deixei aqui embaixo de maneira mais lógica, talvez? Porque por uma questão de organização dos fios de conexão desses blocos, né? Como a linguagem associativa não me permite, né, essa liberdade né, do momento da declaração, para que esses fios não ficassem tão longe, enfim, é uma escolha de organização do nosso conjunto de code blocks, né? Essa programação, muitas vezes classificada como programação espaguete, né, de fios que se cruzam, né? Uma das questões importantes, a meu ver, é manter uma leitura clara das conexões, né? Isso ajuda a depois encontrar erros, a debugar o programa e a macro que estamos planejando. Muito bem. Então aqui finalmente temos os dados das paredes que vamos processar, das espessuras que vamos processar. Então, dentro desse code block, né, como novidade em relação à aula anterior, apareceu essa função, point at segment length from point. Isso significa que, se eu tiver uma linha, poderia capturar um ponto dessa linha e, a partir desse ponto, dividir em segmentos de igual tamanho, né? Então, em nosso código, o ponto dessa linha, o ponto-chave dessa linha, está guardado nessa variável P0, né? Point at parameter. E qual é o parâmetro? O parâmetro definido para esse ponto é a variável PH. PH está sendo controlada por esse slider e tem 3 valores: 0,
1 como máximo e o step de 0,5. Então aqui eu terei ou o ponto inicial da linha, ou o ponto médio da linha, ou o ponto final da linha. Eu decidi limitar esses 3 pontos, mas eu poderia ampliar esse campo de paginação. Então o ponto P0 de controle da linha, tem esses 3 valores. E qual é o segmento? Qual é a dimensão do segmento? A dimensão modular, a dimensão do módulo que vem daqui, que vem, dimensão do módulo que passa para aqui, e que chega aqui para ser utilizada por essa função. Então, o ponto P1, o ponto inicial da paginação estará dado pelo P0, o ponto P2 será uma translação vertical, com o vetor VC, já havíamos visto no vídeo anterior, era um vetor vertical, já que carregava a variação da senoide, o valor da senoide mais a altura de arranque da ondulação. Então, o P1 e o P2 ficarão na mesma prumada. O P3 será deslocado a partir do P1 com o vetor normal da linha, Isso aqui se mantém da mesma forma que no vídeo anterior, normal, com a dimensão, do φ. O que é o φ? O φ FI, é um valor é um fator de inversão, que pode ser 1 ou menos 1. Se o valor inverter lado e for verdadeiro, será menos 1. Inverterei. Se for falso, deixarei o valor como está, 1. Então, esse é fator de inversão. Mesma coisa para o ponto P4, que seguirá a mesma lógica do ponto P2, só que sobre o ponto base P2, sobre o ponto superior. Ponto inferior, P1. Ponto superior, P2. Ponto inferior, P3. Ponto superior, P4. Ponto superior sobre o mesmo lado, mas com uma distância de 1, que já é calculada com aplicado o valor mínimo de dimensão, mais a espessura da parede, mais o valor do seno, da senoide, em termos absolutos, em valores absolutos, vai me dar o último ponto, que é o P5. Então tenho 5 pontos, 2 pontos, 2 pares de pontos na vertical, um ponto isolado, que é o P5, que é um ponto superior, e aí formo minhas linhas. As minhas linhas com os condicionais. Se o eixo for verdadeiro, então faço a partir do P1 e do P2. Se o eixo for falso, faço a partir do P3 e do P4. A linha horizontal, se o eixo é verdadeiro, faço a partir do P2 e do P5. Se for falso, faço a partir do P4 e do P5. E com isso eu formo a estrutura lineal desse conjunto de elementos. Se eu desconecto aqui essa função, que é a última de todas, eu vou ver
estrutura lineal, se eu coloco, né, se eu defino que essa parede não for mais parede de fachada e for parede básica, né, esse processamento só vai se dar, né, nessas duas paredes, né? Bom, agora chegou o momento de usufruir desses objetos para aplicar sobre eles os elementos construtivos definitivos. Aqui eu preparei um code block já procurando um elemento que é uma viga, né, que vai ser colocada através de curvas, ou seja, tem como elemento de suporte uma curva, a curva já está definida, que vão ser todas as linhas que eu utilizei aqui, essas linhas horizontais. Então vou precisar alimentar aqui as linhas horizontais. Essa definição de curva precisa como segundo parâmetro o andar, né, associado a essa viga, e o tipo de viga. Para o tipo de viga tem esse code block, perdão, esse code block não, esse input, que são os types, né? Eu posso filtrar aqui no Dynamo, né, Structural Framing Types, né? Esse input, só que eu troquei o nome, né? Daí duplo clique aqui e troquei tipo de viga, né? Ou tipo de elemento horizontal, tá? Eu tenho apenas, né, criei uma família de caibro de 5x7, né, como se fosse um pequeno elemento de madeira projetado sobre a fachada, tá? Esse será o tipo de elemento. E o andar, né, eu tenho a partir dessa definição, né, capturada do elemento, né, que vem daqui. Tá? Tendo essas definições, o objeto é colocado. Agora, tem que ter muito cuidado quando em Dynamo e em Design Scripts e em modelos complexos são adicionados os elementos concretos sobre as marcações lineares que nós programamos. Por quê? Porque às vezes esses elementos concretos, às vezes não, sempre, no modelo BIM, os elementos têm vínculos com outros objetos. Então, fazer uma operação maciça de elementos, se eu diminuo aqui a dimensão do módulo para 0,75, evidentemente eu terei mais objetos. Aqui eu limitei a dimensão mínima para 0,5. Então, esse processamento pode comprometer, dependendo da quantidade de objetos que eu esteja utilizando, pode, né, verdadeiramente prejudicar. Nesse caso, eu recomendo, antes de fazer o processamento, configurar a função para uma rotina manual, né, para rodar manualmente através desse botão Run, salvar o modelo, salvar a função e executar para ver o comportamento quando se trata de muitos elementos a serem processados simultaneamente, né, para não comprometer o nosso modelo, não comprometer evidentemente o nosso trabalho só pelo fato de um erro estar contido em nosso código, né? Então, muita parcimônia nessas horas. Os processamentos costumam ser rápidos, né? Mas agora vou passar para o modo automático, né? Vou mudar o ciclo para um ciclo de 60 graus. Isso vai mudar a forma da nossa curva de elementos, né? Um ciclo de 120,
né? A amplitude, aumentar o tamanho dessa onda, né? Se eu mudar para um ciclo de 360, a onda vai ser completa, né? Se eu aumentar a quantidade de módulos, né? Os elementos vão se dispor geometricamente com uma ordem geométrica muito particular, repetitiva, porque seguem uma variação matemática regular, evidentemente, né? Eu estarei, né, visualizando diversas variações formais na fachada, né? Eu convido o aluno para continuar essa função e, por exemplo, pensar em aproveitar esses valores, né, de dimensionamento para articular algum elemento sobre a fachada, que pode ser uma janela, pode ser algum elemento de abertura, que esteja articulado com a modulação desse elemento que colocamos aqui. Outra característica poderia ser avançar um pouquinho nessa função e criar uma poligonal horizontal, né? Novamente seguindo aquela função polycurve by points, né? By points, utilizando que pontos? Bom, posso utilizar todos os pontos P5, né, que são os pontos da frente, sem fechar. Então vejam aqui, né, como, né, eu tenho uma poligonal que costura todos esses elementos. Sobre essa poligonal, costurando os elementos, eu poderia ainda colocar algum outro objeto, né? Algum objeto curvo, enfim, as possibilidades estão, né, dentro da função. Também poderia colocar digamos, frontal e posterior, né? Utilizar todos os pontos P2 e P4, né? Eu não sei se serão os P2 ou os P4, então posso traçar, né, essa função aqui, né? No caso são os P2. Aqui posso aproveitar essa curva para fazer algum processamento, né? Se eu inverter, colocar, em vez de utilizar a face da parede, o eixo da parede, né, eu virei com todos os meus elementos para dentro da parede, né? Aqui tem que ter muito cuidado novamente. Dois elementos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo no mundo real, né? Embora no mundo virtual possam. Então aqui eu deverei considerar essa situação e continuar o nosso processo para criar as aberturas, né? Fazer o join, né, da parede com os elementos, enfim, algum processo que vai depender de que etapa do projeto, vai depender da etapa de execução do projeto, em que nível de detalhamento e de desenvolvimento estou dentro do processo, né, que estamos trabalhando, tá? Se eu colocar essas duas paredes agora como fachada, processamento, né, será
executada. Interativamente, eu posso utilizar essa função para, por exemplo, verificar, né, através da posição do Sol, né, durante o dia, né, em um projeto, qual é a posição mais conveniente, o comprimento mais conveniente do meu elemento de sombreamento, por exemplo, né, para que, né, ele atinja seu objetivo de chegar a sombrear durante o ano. Enfim, aí é motivo de outro vídeo, de outra aula, né? Mas o importante é que esses elementos sejam pensados não apenas formalmente, mas sim inseridos dentro de um objetivo também, que pode ser energético, pode ser de custos, pode ser de viabilidade de construção, enfim, sempre tirar proveito dos elementos que parametricamente estão sendo preparados, né? Que eu vou eliminar a onda, vou trabalhar como se fosse um elemento reto, né, distribuído de maneira reta dentro da fachada, né? Então, bom, só para finalizar aquela operação de agrupamento, o agrupamento desse código, né, pode ser feito selecionando todos os objetos, né, que fazem parte desse conjunto algorítmico, né, botão direito do mouse, e criando um agrupamento, create group, né. Isso vai deixar o grupo destacado para, né, análise dos elementos de fachada do nosso projeto. Tá? Então, vejam aqui que eu estou dentro de um algoritmo que evidentemente vai ter que ser aproveitado por outros processos do nosso projeto, né, que vai crescer dinamicamente, e já levando em consideração algumas questões. Eu já tenho as informações de onde passam as paredes da fachada, né, coisa que não é pouca coisa, né? Então, quanto mais proveito tire desses dados, né, a todo momento o projeto vai, né, ser verificado. Então vejam como aqui a distância se manteve constante em módulos de 50 centímetros. Se eu quiser ampliar a dimensão mínima da barra, né, como a minha onda é zerada, né, agora estou trabalhando, né, com uma projeção de 90 centímetros ou 1 metro. Tá? Aqui vou ajustar o piso, né, alinhando, né, para completar os objetos. Lembrem-se que eu não quis visualizar as linhas, tiro o preview desse code block.
Bom, vamos nas próximas aulas, continuaremos estudando mais processos, né, dessa natureza algorítmica e paramétrica.